Boa tarde, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tranquilos em suas casas. Bom, no GAU 01, não é isso? Sabe o que nós vamos estudar hoje? Matemática, com o professor José Luiz. Nós vamos dar sequência à parte de circunferência e círculo, da unidade 12, beleza? Nós iniciamos na última aula e vamos dar continuidade. Vamos lá. Bom, o que a gente vai ver hoje? Posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Então, o que ele fala? Em relação a uma circunferência, uma reta pode ser exterior a essa circunferência, ela pode ser tangente ou secante, certo? Então, vamos aí. Nesse caso, nós vamos ver agora uma reta quando ela é externa ou exterior a uma circunferência, quando não tem nenhum ponto em comum com ela. Então tá aqui a figura, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência e eu tenho uma reta. Essa reta ela é externa à circunferência. Por que externa? Porque ela não está aqui na região da circunferência, nem dentro da circunferência, certo? A distância do centro da circunferência, centro O, até essa reta aqui, ó, é maior que o raio. Por quê, professor? Porque é maior que o raio. Porque, olha só, o raio, ele sai daqui, certo? E vem até aqui, ó, a linha da circunferência. E se eu traçar uma reta do centro da circunferência até a reta, ó, vai passar da distância do raio, ó. Vai passar da distância do raio. Por isso que essa distância do centro da circunferência até a reta, ela é maior que o raio. Por quê? Porque ela ultrapassa os limites do raio, que vai do centro da circunferência até aqui, ó, até aqui a linha da circunferência. Tá ok? Beleza? Bom, uma reta é tangente a uma circunferência quando tem apenas um ponto em comum com ela. Vamos ver isso melhor? Tá aqui, ó. Eu tenho uma circunferência que ela tem um ponto comum com a minha reta T aqui, ó, com a minha reta T, que é o ponto A, não é isso? Então, olha aqui, ó, partindo uma linha reta do centro da circunferência até a reta T, eu vou ter essa distância aqui. Mas espera aí, essa distância aqui não é o raio, porque o raio vem do centro da circunferência até a linha da circunferência. Olha que legal. Então, a distância do centro da circunferência até a reta T é igual ao raio. Olha que legal. Olha que legal. Isso é importante eu saber disso. Que quando eu tenho uma reta tangente à minha circunferência, a distância dela até o centro da circunferência é igual ao raio. Gente, essa informação é fundamental, tá ok? Então, colocou aqui, ó, A é o ponto de tangência, beleza? Já vimos isso aqui. Bom, vamos às observações. A distância da reta tangente ao centro de uma circunferência é igual à medida do seu raio. Acabamos de ver isso. Então, olha só, se ele colocou como ponto de observação, isso é muito importante. Vou ler de novo. A distância da reta tangente ao centro de uma circunferência é igual à medida do seu raio. Tá certo, isso aí. Outra observação. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio
traçado pelo ponto de tangência. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, o ângulo reto aqui, ó. Então, essa reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio, ó. Esse é um dado importante. Já vi isso ser solicitado em prova. Gente, vamos prestar atenção. Isso é importante. As duas observações. A distância da reta tangente ao centro de uma circunferência é igual à medida do seu raio, e toda reta tangente a uma circunferência ela é perpendicular ao raio traçado pelo ponto de tangência. Tá aqui, ó, o ângulo reto que não nos deixa mentir. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Bom, uma reta é secante a uma circunferência quando tem dois pontos em comum com ela. Uma reta é secante a uma circunferência quando tem dois pontos em comum com ela. Tá aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Certo? Mas observem só. Do centro O da circunferência até a extremidade aqui da circunferência, aqui, ó, essa distância aqui é o raio, não é? É o raio. E olha só, e a distância do centro da circunferência até a essa reta secante, que ele chama, né? É menor que o raio, ó, porque o raio vem até aqui, a linha da circunferência. E a distância do centro até essa reta que é secante é menor. Então, a distância do centro da circunferência até a reta secante, né, é menor que o raio. Isso é importante. Então, toda vez que eu tenho uma reta que ela é secante a uma circunferência, a distância dela ao centro da circunferência é menor que o raio, certo? Vamos às observações? Tá aqui as observações. As observações já foram postas aqui para gente. Toda reta secante a uma circunferência determina uma corda com extremidade nos dois pontos em comum com ela. Acabamos de falar isso. Tá aqui, ó, ponto A e ponto B. No exemplo dado, a reta S determina na circunferência a corda AB, ó. A corda AB, tá aqui, ó, a corda AB. Então, aqui eu tenho a corda AB. Toda reta que é perpendicular a uma corda, toda reta que é perpendicular a uma corda e passa pelo centro da circunferência, também passa pelo ponto médio dessa corda. Nesse caso, a reta perpendicular é a mediatriz da corda considerada. Bom, ele está falando o seguinte, gente, que a reta que passa aqui, ó, pelo centro da circunferência aqui, ó, quando ela for cortar essa corda aqui, ó, a corda B, ela vai dividir a corda B em dois pedaços iguais. Um pedaço aqui vai ser igual a outro pedaço aqui, tá? A gente vai ver isso melhor um pouquinho mais para frente, tá? Bom, de forma geral, o que nós temos, tá? Só para recordar, nós temos a reta exterior, tá aqui, ó, quando ela é externa à circunferência, tá? E a distância dela é maior que o raio em relação ao centro da circunferência. Porque, volto a falar, o raio, ele vai até aqui, ó. E a distância D, ó, ultrapassa o raio, é maior. Beleza? Então, a reta exterior, isso é importante. Não podemos esquecer. Reta tangente. O que fala? A distância D, já aproveitando aqui, ó, é igual ao raio. Por quê, ó? Olha aqui, ó. A reta, ó, ela tem a mesma distância do centro até a reta, que é a mesma distância do raio, ó. Do raio é a mesma distância, ó. O raio está aqui, né? É a mesma distância, tá? E lembrando que essa reta tangente, ela é perpendicular ao raio, tá? Reta secante. Tá aqui, ó.
reta é secante, o que acontece? Ela corta, nós vimos, né? Corta a circunferência em 2 pontos e a distância dela até o centro da circunferência é menor que o raio, porque o raio, ó, ele ultrapassa, ele vem até aqui, ó, tá bom? Então, a distância dela do centro, ela é menor que o raio, beleza? Gente, preciso que vocês memorizem essa imagem. Essa imagem aqui é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos ao exemplo? Bom, observe a figura ao lado e classifique, tá? A reta R, tá aqui a reta R, ó, essa reta aqui, ó. Tá? Essa reta R tá aqui, ó. Tá joia? Em relação à circunferência de centro O1, ó, essa circunferência aqui, ó. O que acontece? Vamos ver? Ah, ela é tangente, tá certo, ó. Porque ela tem um único ponto de contato com a circunferência de centro O. Ela tem um único ponto de contato que é o ponto G. Não é isso? Bom, vamos à letra B. A reta R, continua a reta R, essa reta azulzinha aqui, ó. Em relação à circunferência de centro O2, que é essa aqui, ó. O que ela é? Qual seria a classificação? Ela é secante. Por que ela é secante? Porque ela corta a circunferência de centro O2 em 2 pontos, no ponto D e no ponto E. Ok? Letra C. A reta S, essa reta verdinha aqui, ó. A reta S, em relação à circunferência de centro O1, essa circunferência aqui, ó, o que acontece? Qual é a relação dessa reta S com a circunferência de centro O1? Vamos ver? Ela é secante. Por quê? Porque ela corta essa circunferência em 2 pontos aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Então, essa reta S, em relação à circunferência de centro O1, ela é secante. Beleza? Letra D. A reta S, em relação à circunferência de centro O2, essa circunferência aqui, ó. O que acontece? Qual seria a classificação? Qual seria a relação entre a reta S e a circunferência de centro O2? Qual seria? Vamos ver? Ah, ela é exterior. Ela é exterior. Ela não tem nenhum ponto de contato, ó, com a circunferência de centro O2, ó. Ela não tem nenhum ponto de contato. Perfeito. Isso aí. Gente, é muito importante vocês entenderem isso, tá bom? Bom, tem exercício de fixação que eu quero que vocês façam, tá? Quando terminar toda a nossa explicação, tá joia? Então, esse exercício de fixação vai ficar para depois que vocês acompanharem toda a parte teórica, tá ok? Bom, vamos ver agora uma outra situação. Nós estamos vendo reta e circunferência. Agora vamos ver o quê? Circunferência com circunferência. Só mudou um pouquinho, tá bom? Então aqui, ó, posições relativas entre duas circunferências. Circunferências secantes. Quando duas circunferências possuem 2 pontos em comum. Duas circunferências são secantes se, somente se, a distância entre os centros de duas circunferências exteriores é maior que a soma dos respectivos raios e maior que a sua diferença. Nossa, é muita coisa que você falou aí, né? Vamos tentar dissecar isso melhor? Vamos lá. Então, ele está dizendo o seguinte. Ele está afirmando que são duas circunferências secantes. Tá? Por quê? Primeiro porque tem um ponto aqui, ó, o ponto D e o ponto E em comum as duas circunferências. Beleza. Né? Bom, vamos lá. O que ele fala? Eu tenho essa circunferência grandona aqui e essa circunferência menorzinha aqui. Então, o que acontece? Eu tenho a distância de A até B. Bom, se eu somar
essas duas distâncias aqui, ó, de A, né? A distância de A até B, eu vou chamar a distância AB, ok? A distância de A até B, eu vou chamar o quê? A distância AB, ok? Mas se eu pegar, somar o raio de B, né? Da circunferência de centro B, vou chamar de raio grandão. Com o raiozinho da circunferência menor, Rzinho, ó, eu somar os dois raios, tá? O Rzão, que vem aqui, ó, até aqui, e o Rzinho, que vem daqui, ó, até aqui. Somar esses dois raios, tá? E perceber que a distância AB, ela é o quê? Menor que a soma dos dois raios. E, ao mesmo tempo, perceber, se eu também pegar a distância do raio grandão menos a distância do raio menor, e perceber o quê? Que eles são, essa diferença é menor que a distância AB, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas circunferências secantes. Por quê? Porque eu vou ter uma relação. Essa distância AB, que eu falei para vocês, for maior que a diferença entre esse raio grandão e esse raio menor. Foi o quê? Menor, não é isso que eu falei? A soma do raio maior mais o raio menor, mas em contrapartida, essa distância AB for maior que a diferença entre esses dois raios, eu vou ter o quê? Duas circunferências secantes, tá? Isso que eu quero que vocês guardem. Se, ao verificar, se eu somar o raio grandão com o raio menor e verificar que somando os dois raios eu vou ter um tamanho maior que a distância AB, e depois eu verificar também que a diferença entre o raio da circunferência maior com o raio da circunferência menor, a diferença entre esses dois raios for menor que a distância AB, eu tiver esses dois paralelos aqui, ó, essas duas informações, eu vou ter o quê? A informação que essas circunferências são o quê? São secantes. Então são dois parâmetros. Primeiro, vou pegar os dois raios, o raio maior e o raio menor. Vou somar. Identificar que a soma desses dois raios é maior que a distância AB. E depois, que a diferença entre esses dois raios, o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor, for menor que a distância AB, então eu vou ter certeza que essas duas circunferências são circunferências secantes. Só assim. Então eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que fazer duas análises. Primeiro com a soma dos dois raios. Depois com a diferença dos dois raios. Tá ok? Só assim eu vou ter certeza que as circunferências são secantes. É isso que eu quero que vocês guardem. Tá bom? Essa informação aqui final aqui, ó. Tá ok? Tá jóia? Outra situação. Circunferências tangentes interiores. O que seriam circunferências tangentes interiores? Bom, seria o seguinte. Quando eu tenho duas circunferências que possuem um único ponto em comum e todos os pontos internos são comuns, duas circunferências são tangentes interiores, se somente se a distância entre os dois centros é igual à diferença dos respectivos raios. Então, vamos entender isso melhor, Zé Luiz. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Vamos lá? Então é o seguinte, olha só. Para identificar se duas circunferências são tangentes interiores, primeira coisa, ele fala aqui, ó, tem somente um ponto em comum e os demais pontos de C1 são interiores de C2. Então, olha só.
Eles têm um ponto em comum, tá aqui o ponto P. E eu sei o seguinte, que todos os pontos da circunferência C1 pertencem à circunferência C2, tá? E uma coisa super importante, se, mais uma vez, eu tenho um raio da circunferência grandona e eu tenho um raio da circunferência menor aqui. Se a diferença entre o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor for igual à distância entre o centro da circunferência menor, que é A, e o centro da circunferência maior, que é B, for igual à diferença entre os dois raios, eu vou ter o quê? Duas circunferências tangentes interiores. Então, repetindo, tem que ter um ponto em comum e todos os pontos da circunferência menor pertencem à circunferência maior. E uma coisa crucial, que eu não posso esquecer. Se eu fizer a diferença entre o raio maior e o raio menor, vai ter que ser igual a quê? A distância entre os dois centros. Que centro? O centro da circunferência menor com o centro da circunferência maior. Tá ok? Tranquilo? Circunferências exteriores. O que ele fala aqui? Ó? Quando todos os pontos dos respectivos círculos são exteriores à outra, duas circunferências são exteriores somente se a distância entre os centros de duas circunferências exteriores é maior que a soma dos respectivos raios. Então tá aí, ó. Ó, o raio da menor e o raio da maior. Beleza? Então olha aqui, ó. Eu tenho o raio da menor circunferência e eu tenho o raio da maior circunferência. E eu tenho esse espaço aqui, ó, no meio deles dois aqui, ó. Tá? Então, C1 é exterior à circunferência C2. Todos os pontos de C1 são externos a C2, ok. E o mais importante, ao somar os dois raios, R1 e R2, né? Ou raio da menor com raio da maior, a soma desses dois raios é o quê? É menor que a distância entre os centros das duas circunferências, tá certo? Ao somar esse raiozinho da menor com o raio da maior, a soma desses dois raios é menor que a distância entre A e B. Tá certo, isso aí, tá? Isso é o mais importante, isso aqui, ó, é o mais importante. Não podemos esquecer, tá bom, galerinha? Bom, circunferências concêntricas. O que seriam circunferências concêntricas? As circunferências concêntricas, quando acontece? Bom, quando, tá? Os raios possuem o mesmo centro. Então, a distância entre os raios é igual a quanto, galerinha? Igual a zero, porque, ó, A está sobre o ponto B. Então, a distância entre A e B é igual a zero. Então, eu vou ter o quê? Duas circunferências concêntricas. Tá ok? Eu vou ter o quê? Duas circunferências concêntricas. Beleza, galerinha? Certinho? Beleza? Então tá bom. Bom, gente, resumo, tá? Nós temos aqui, ó, duas circunferências quando são secantes, tem dois pontos em comum. Eu tenho aqui, ó, duas circunferências quando são exteriores, elas não têm nenhum ponto em comum. Aqui eu tenho duas circunferências quando são o quê? Interiores, uma está dentro da outra, tá? Mas o quê? Não tem ponto em comum.
Aliás, vou fazer um adendo para vocês, falando de duas circunferências que não foi mencionada nessa teoria de hoje, tá? Que são as interiores e são as tangentes exteriores. Eu vou fazer um adendozinho sobre essas duas circunferências, essa e essa aqui. Então, vou colocar primeiro o que nós já vimos, tá? Repetindo. Secante, quando elas têm dois pontos em comum. Então, aqui, ó, eu tenho dois pontos em comum, tá ok? Exteriores, quando não tem nenhum ponto em comum, tá? Concêntricas, quando uma está sobre o centro da outra, tá ok? E tangentes interiores, quando elas têm um ponto em comum e a circunferência maior possui todos os pontos da circunferência menor, certo? Agora, o que não foi falado na aula de hoje foi tangentes exteriores, que eu vou fazer um adendo para vocês, tá? Que quando elas têm um ponto em comum, tá ok? E quando tem duas circunferências interiores. Então, vou fazer... vou colocar para vocês informações referentes a tangentes exteriores, que não foi falado durante a aula de hoje, com mais detalhe, e as tangentes exteriores e as circunferências interiores, tá? Não confunda. Então, nós falamos primeiro hoje sobre secantes, circunferências secantes, circunferências exteriores, circunferências concêntricas, tá? E circunferências tangentes interiores. Irei falar uma próxima oportunidade, tangentes exteriores e interiores. Tá ok, galerinha? Então tá jóia. Bom, aqui eu tentei colocar mais um exemplo para vocês. Bom, tangentes interiores, tá aqui, ó, tangentes interiores. Então tem a circunferência C1, que é a maior, e a circunferência C2, tá? A distância entre eles é o quê? É igual à diferença entre o raio da menor, que é R1, menos R2, tá? Secante. Eu tenho que observar o seguinte, duas coisas, né, secante? Se a soma entre os raios, é maior que a distância e a diferença entre os raios é menor que a distância. São dois parâmetros para identificar se duas circunferências são o quê? Secantes. Bom, se duas circunferências são externas ou exteriores, o que vai acontecer? Tá aqui, ó. A soma dos raios será menor que a distância entre o quê? A soma dos raios será menor que a distância entre o centro da maior com o centro da menor. Tá ok? Mais uma vez eu vou falar. Nós não tratamos com detalhe tangentes externas. Mas, colocando aqui, já aproveitando o espaço. Quando que as duas circunferências são tangentes externas? Quando a soma dos raios, aqui, ó, raio de C1 com raio de C2, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à distância. A soma dos raios for igual à distância. Eu vou tratando o quê? Tangentes externas. Elas têm um ponto em comum, tá? Igual a tangentes interiores, mas o que vai caracterizar, tá? Melhor que elas são tangentes exteriores, né? Externos ou exteriores, é que a soma do raio, tá? Vai ser igual à distância, tá ok? E outra que também nós não vimos com detalhe, novamente, que quando eu tenho duas circunferências que são internas, o que acontece? Acontece o seguinte, que
A diferença entre o raio da maior, R1, e o raio da menor, R2, a diferença entre esses dois raios vai ser o quê? Maior que a distância. Tá ok? Tá joia? Então tá aí. Bom, agora é com você. Ou com vocês, né, turma? Realizar os exercícios da folha em anexo da aula de hoje. Tá ok? Estamos online para tirar dúvida durante a aula. Poste suas dúvidas ou entre em contato com a escola. Se cuidem, pois tudo passará e nós iremos nos reencontrar novamente. Tá ok?